Olá, o meu nome é Silma Maria de Souza Murilas. Eu trabalho no Departamento de Desenvolvimento Curricular na Secretaria Estadual de Educação do Paraná. O meu plano de ação, ele está voltado para a valorização de escritores com obras paranaenses. O nosso estudante, ele pouco conhece sobre a nossa cultura. E ele não conhece por vários motivos, né? Se você pensar na grandiosidade do nosso estado, né, na imensidão do nosso estado, nós temos escolas quilombolas, temos escolas indígenas, escolas de campo, de ilha, que ficam longe dos centros urbanos e acabam recebendo somente textos de textos cânones, os clássicos, porque visam o vestibular, visam o Enem, os concursos, né? E acabam deixando de lado a nossa cultura, né? A cultura local. A gente fala em escritores paranaenses, em conhecer a Academia Paranaense de Letras, mas essas próprias escolas, as indígenas principalmente, quilombolas, têm os seus representantes com obras maravilhosas e que às vezes são pouco divulgadas. Então, esse trabalho visa, né, tem como objetivo principal essa valorização. Para quem esse trabalho está voltado? Para os alunos de ensino médio. A primeira, a segunda e a terceira série do ensino médio. E o que a gente pretende alcançar com esse trabalho? Primeiro, a valorização do que é nosso, da nossa cultura riquíssima. A pesquisa, essa pesquisa científica, inclusive, auxilia no desenvolvimento do protagonismo juvenil. E também uma produção de escrita. Então, conhecer um gênero textual e desenvolvê-lo da melhor maneira possível. Como nós faríamos essa atividade? Primeiro, precisamos do ano letivo como um todo. Por quê? Apesar da prática da oralidade, da prática da escrita estarem dentro dos documentos orientadores, portanto, fazem parte do nosso currículo, mas essa seria uma atividade extra. Portanto, acontece paralelamente ao desenvolvimento do currículo, aquilo que está programado para o trimestre. Então, como nós faríamos? Para cada trimestre, o nosso estudante vai fazer uma pesquisa de escritores paranaenses ou de obras paranaenses, vai selecionar uma dessas obras, vai mostrar ao professor, vai solicitar então a mediação desse professor e depois, no fim do trimestre, o nosso docente fará uma grande roda para o compartilhamento dessas descobertas. Essa grande roda pode acontecer dentro da sala de aula, mas também pode acontecer em outro espaço, previamente organizado, estruturado para o professor. Por que uma roda? Né? A prática de oralidade, ela tem que sair naturalmente. E nós queremos que seja uma atividade leve, descontraída, a leitura prazerosa, aquela que convida, que chama, que atrai. Então, a ideia da roda é essa, que seja uma conversa. E assim nós vamos compartilhando. Veja, numa atividade como essa, o aluno pesquisou, então ele está conhecendo um escritor paranaense e ele vai ouvir os colegas. Portanto, ele também conhecerá outros. Então, olha só a amplitude desse leque, né? O quanto a gente vai aumentar, né, o conhecimento sobre o que nós temos de melhor no nosso estado. Então, isso acontecerá no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro. Para que essa atividade seja efetivada, nós colocaremos um ponto para cada apresentação. Independente da desenvoltura que o aluno vai apresentar. Por quê? Porque é um processo de formação, né? Primeiro trimestre, segundo, terceiro, primeira série, segunda, terceira série. Então, independente, ele apresentando, ele já obterá a nota. Então, 90 pontos seriam do conteúdo do currículo, trimestral normal, e um ponto dessa apresentação oral. Isso para o primeiro trimestre. No segundo trimestre, ele escolhe outro escritor. No terceiro trimestre, outro escritor. Para coroar, para nós fecharmos esse trabalho, nós vamos solicitar uma produção textual. Como será essa produção? Será em cima do gênero textual biografia.
O aluno escolherá um escritor que ele tenha feito pesquisa de um dos trimestres, né? Ou até mesmo um que ele tenha gostado, que o colega tenha apresentado. Porque às vezes o gênero textual, a linguagem, né? Ele ouviu e gostou e vai pesquisar mais e vai fazer então essa produção textual. A ideia é que esse ponto da produção textual seja além dos 100 pontos. Seja além dos 100 pontos, somada então a outras atividades do aluno. Isso também vai incentivar, né? Incentiva o nosso aluno na produção textual. E como é que isso tudo pode dar certo? Primeiro, nós vamos utilizar a plataforma Redação Paraná para a produção de texto. Né? Esse gênero textual, a nossa biografia, já se encontra na plataforma, com suas rubricas todas. Né? E o que é muito interessante de tudo isso é que a plataforma Redação Paraná é nossa também. Foi criada dentro da secretaria. Então, já tem mais uma valorização. A gente tem que levar em consideração que é uma ferramenta que auxilia o professor no desenvolvimento das produções textuais de forma gigantesca. Né? Outros componentes curriculares queriam ter uma plataforma como o pessoal de língua portuguesa tem. Então, nós vamos utilizar a plataforma. Mas como é que nós faríamos esse acompanhamento para que tudo realmente corra dentro do programado? Aí entra mais uma coisa interessante que nós temos dentro do nosso estado, que é a observação da sala de aula. O registro de classe online, por si só, já vai mostrar que o professor lançou essa atividade, que o professor lançou essa nota. Mas a observação de sala de aula, ela vai muito além disso, né? Porque ela fornece um feedback. Então, o professor vai receber esse feedback com a sua postura, com a metodologia, com a linguagem que ele utilizou. E isso ajuda, né? A gente sabe que tem ajudado imensamente os professores a rever a sua prática. E dentro da docência, nós temos que rever a nossa prática o tempo todo. Nós precisamos alcançar o número máximo possível de alunos e ampliar, né? Cada vez mais ampliar. Então, essa observação de sala de aula, ela é muito importante. Assim, nós temos o acompanhamento dessa atividade. E nós teríamos o técnico de língua portuguesa, né, o técnico de língua portuguesa que produz as aulas do registro de classe online, no caso eu, inclusive, e nós faríamos ali a orientação através das aulas. Então, na primeira aula, nas primeiras aulas, lá do primeiro trimestre, orientações sobre pesquisa. E no terceiro trimestre, uma aula, 2 aulas, sobre o gênero biografia, todas as características. Se você olhar o registro de classe online da terceira série, nós já temos o gênero biografia no terceiro trimestre. Para a primeira e para a segunda série é só nós inserirmos. E então nós conseguiríamos ali dar conta de toda essa atividade de forma leve, tranquila, sem sobrecarregar ninguém, acrescentando informações, acrescentando, enriquecendo o nosso aluno e valorizando aquilo que nós temos de melhor. Veja só, nós, além de conhecermos os nossos escritores, nós vamos valorizar a nossa plataforma Redação Paraná, que é excelente, e esse processo da observação de sala de aula. Então, nós faríamos um trabalho muito redondo, muito bom. E daríamos conta de 3 objetivos que são importantíssimos para o desenvolvimento do nosso aluno, né? Quais são? Então, primeiro, conhecer a cultura. Conhecer a cultura do seu estado, da sua região. Desenvolver o protagonismo juvenil, porque veja só, na pesquisa científica, ele tem que ler, selecionar o escritor, selecionar a obra, ler a obra, analisar. Ele vai ter que desenvolver a sua oralidade, então é ele que vai apresentar. Depois ele tem que selecionar novamente o escritor lá no fim do trimestre para poder produzir o seu texto. Então, são as escolhas dele, né, que vão formando a sua personalidade, que vão formando a sua capacidade profissional e a sua capacidade, inclusive, como cidadão atuante, né? Então, a gente dá conta disso também. E a produção textual, 3 objetivos que a gente consegue finalizar perfeitamente dentro desse plano. Lembrando que para cada atividade eu preciso acrescentar
um ponto em cada trimestre, para que eu consiga fazer um acompanhamento mais sério, mais objetivo, mais detalhado, né? Além do ponto extra que eu posso acrescentar aí e que devo acrescentar, né? Lá no terceiro trimestre por conta da produção textual. Então, eu espero que todos tenham gostado desse plano de ação. Ele é perfeitamente aplicável e tenho certeza que ele vai contribuir bastante para o desenvolvimento do nosso estudante. Muito obrigada!